tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês 10 hábitos mentais de pessoas emocionalmente fortes. Então eu coloquei aqui no meu celular um rascunho para falar para vocês, porque são vários tópicos, tá? Que eu fui estudando e trazendo sobre o olhar da TCC, né? Que é da terapia cognitivo comportamental, que é a terapia, né? Que é a abordagem que eu utilizo, né? Nos meus atendimentos como psicóloga. Então eu venho trazer um pouquinho para vocês sobre um pouquinho desse conhecimento, né? E trazer um pouquinho mais desses hábitos que ajudam bastante a gente a se desenvolver, a ser emocionalmente mais forte, ter uma inteligência emocional mais bem elaborada, tá? Então a primeira é: elas não acreditam em todo o pensamento que surge, né? Que é algo que eu já falei várias vezes, mas isso é muito importante da gente se lembrar. Ele é o top 10 ali, né? Dos hábitos mentais de pessoas emocionalmente saudáveis. São realmente ali o ponto-chave, né? Então, elas sabem que essas pessoas, né? Elas sabem que a mente, ela produz exageros, medos, inseguranças, interpretações distorcidas. Então, é o que nem eu falo, né? Na TCC a gente aprende a questionar esses pensamentos e tratá-los como, não tratá-los, né, como uma verdade absoluta. Então, até um exemplo do fracasso. Então, coloco muitas vezes o pensamento de eu fracassei. E aí você vai questionar esse pensamento. Cometi um erro, mas isso não define quem eu sou. Então você vê, você questiona esse pensamento, você já não acredita nele de primeira, de que você é um fracasso, você já questiona. Então eu errei, mas isso não define quem eu sou. É o primeiro ponto. O segundo é, elas separam a emoção da decisão. Então, sentir algo não significa obedecer ao sentimento. Então, como assim? Então, você pode sentir medo e agir. Então, o sentimento, ele não vai te controlar. Você pode ter o medo de fazer as coisas, o medo pode estar ali presente, mas ele não vai te paralisar. Você vai fazer as coisas mesmo com o medo. Sentir raiva e mesmo assim manter respeito. Você pode ter raiva ali com uma pessoa, sentir raiva pelo que ela fez, pelo comportamento, mas você vai manter o respeito. Você não vai atacá-la de volta. Sentir tristeza e continuar avançando. Então, mesmo se você está triste diante de uma situação que você passou, e mesmo assim você vai avançar diante de algo que é importante para você. Então você vê, você separa uma emoção da decisão de agir, de fazer algo. Então é bem diferente. Então a força emocional, ela aparece quando o comportamento não é controlado pelas suas emoções. É outro aspecto muito importante. Então o seu comportamento, ele não é controlado pela sua emoção. Você sabe que tal situação é muito mais importante do que aquela emoção. Então é algo muito importante também, né? Outro ponto bem importante. Terceira, elas focam no que elas podem controlar. Isso também é muito importante. Então, a TCC, ela explica, né, que o sofrimento, assim, excessivo, ela normalmente nasce do controle. É isso mesmo, gente, nessa tentativa tão grande de controlar. Então, muitas vezes o sofrimento que a gente sente é porque a gente quer controlar. Então a gente quer controlar opiniões, rejeições, passado, comportamento dos outros. Então a gente entende que a gente precisa direcionar para o que a gente pode controlar, que são as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos hábitos e as nossas respostas emocionais. Então você vê a diferença. Eu não posso controlar a opinião, o outro, rejeições, o passado, o comportamento de outras pessoas, mas eu posso sim controlar e direcionar, né, a minha energia para as minhas próprias escolhas, as minhas atitudes, os meus hábitos, viu? Tem essa diferença também. Então é outro ponto muito importante.
elas toleram desconforto psicológico. Então, muita gente foge, né, do desconforto. Então, rejeição, frustração, crítica, ansiedade. Mas o fugir fortalece. É isso mesmo, gente. Evitar o desconforto fortalece o medo. É isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Que a gente evitando, a gente fortalece aquele medo. Então, o desconforto, ele não é destruição. Ele faz parte do nosso crescimento psicológico. É muito difícil a gente entender isso. Mas é um aspecto muito importante para a nossa inteligência emocional. O desconforto, ele vai acontecer de alguma forma, não tem como fugir. E se a gente fica fugindo o tempo todo, mais a gente reforça isso, mais a gente consegue deixar isso mais forte. Então a gente tem que entender que isso não é o fim. Esse desconforto, ele não vai ser o fim, ele não vai te destruir. Mas muitas vezes ele vai até te fortalecer. Não é fácil, mas a gente precisa entender que é um crescimento, né? Ele é algo que precisa ser passado e não tem como a gente evitar. Então isso é muito importante. A quinta é, elas não fazem catástrofes mentais, né? Que é, a TCC fala que é a catastrofização, né? E que é um exemplo, né? Ah, tudo acabou, minha vida foi destruída, sabe? Aquele pensamento bem catastrófico. Então a gente entende que isso também só traz sofrimento. E as pessoas emocionalmente fortes, elas trabalham com treinamento do cérebro para analisar os fatos, probabilidade e evidências reais. É aquela mesma questão de questionar, né, os pensamentos. Então, busque fatos, probabilidades reais e evidências também. Então, tudo acabou. Mas o que acabou? Tudo mesmo? O que você tem de probabilidade que isso realmente acabou? Não tem outra situação, não tem outra forma de ver. Então você começa a treinar o cérebro a analisar as situações e não já ir direto para a catastrofização. Não vai direto. Ela começa a analisar e olhar para outros pontos. A 6 é, elas criam limites sem culpa. Gente, o limite emocional saudável, ele é muito importante. Porque ele protege a sua saúde mental, a sua autoestima, a sua estabilidade emocional. Então, ter limites é muito importante, né? Estabelecer limites. Então, a TCC mesmo, né? Ela mostra que pessoas que agradam demais geralmente carregam medo de rejeição. É isso mesmo que acaba acontecendo. A gente quer agradar muito, a gente tem medo de ser rejeitado. Então, por isso que a força emocional também é dizer não. Isso me faz mal, não aceito isso. Então é colocar limite. O limite saudável para te proteger. Proteger a sua saúde mental. Te proteger. Proteger a sua autoestima. E te dar mais força, né? Isso também é essencial. A 7ª é, elas não dependem de validação constante. Isso também é muito importante, né? Porque quando a autoestima depende dos outros, qualquer crítica destrói ali, você já percebe que tá em função ali muitas vezes da validação do outro. Então, o que acaba sendo mais importante? Construir uma identidade baseada nos seus valores, caráter, consciência própria e não na aprovação externa. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Ele é a sua arma para isso, né? Para você realmente evitar cair nisso, nessa validação do outro. Então, se você sabe o seu valor, o seu caráter, sua consciência própria, isso vai te evitar buscar a validação externa, porque você se conhece e você sabe quem você é. Por isso que é tão importante trabalhar isso, tá? A 8ª, elas observam os próprios gatilhos. Na TCC, reações exageradas costumam revelar crenças profundas. Então, um exemplo, uma crítica simples pode ativar o não sou o suficiente. Então, o que precisa ser feito? O que precisa ser perguntado? Por que isso me afetou tanto? Que crença foi ativada? Então, você começa a questionar e não levar ao pé da letra,
a questão ali de não sou suficiente, você começa a se perguntar por que me afetou tanto essa situação para eu me sentir dessa forma. E que crença foi ativada? Você começa a perceber o que é gatilho e não levar diretamente aquilo ao ponto, né, como uma verdade absoluta, mas entender que aquilo pode ser algum gatilho que despertou esse sentimento em você. Isso é muito importante também. Nono, elas entendem que pensamentos não são fatos. Novamente, né? Isso aqui também é primordial. A mente pode dizer, ninguém gosta de mim, vou fracassar, não sou capaz. Só que ela sabe que o pensamento é uma hipótese, não uma verdade absoluta. Ela vem e vai ao mesmo tempo. Quantos pensamentos a gente tem ao longo do dia? São muitos, milhares. Ela vem e vai, são vários tipos de pensamentos. Não se apegar a isso. Isso é muito importante. Isso reduz muito a ansiedade, a insegurança. É muito importante não levar os pensamentos como fatos, tá? Mas sempre questionar eles. E a 10ª, elas cultivam estabilidade interna. Pessoas emocionalmente fortes não vivem em paz porque a vida é perfeita. Vivem em paz porque aprendem a interpretar melhor a realidade, regular emoções, lidar com frustrações e manter equilíbrio mesmo no caos. Então, esse que é o primordial, gente, em ter ali um emocional forte, né, como eu trouxe aqui nesse vídeo. Interpretar melhor a realidade, não levar como um fato absoluto e real, mas interpretar de forma real ali a situação, com dados, né, com fatos, de começar ali a usar sua mente ao seu favor, analisar, ao invés de já agir diante da sua emoção, que é regular as emoções, não deixar se afetar por elas, não deixar ela controlar seus comportamentos, lidar com as frustrações, que a gente sabe que não tem como a gente evitar o desconforto, e manter equilíbrio mesmo no caos, que parece que é difícil, mas não é impossível, porque você sabe que pode estar acontecendo um monte de coisa lá fora, mas você tem controle sobre isso. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Se você fizer algo, não vai. Então, às vezes é melhor a gente se poupar energia. Então, são muitas questões importantes e que entram nesse aspecto da pessoa emocionalmente forte. São várias, mas que se você se exercitar isso, eu tenho certeza que você vai mudar muito a forma como você lida com seus problemas, com as situações da sua vida, e colocando tudo isso em prática. Então, a verdadeira força psicológica não é nunca sentir, é não perder o controle de si mesmo quando sente. Escreve, gente, isso num post-it, deixa próximo a você, deixa perto, mas coloque essa frase sempre com você. A verdadeira força psicológica não é nunca sentir nada. É não perder o controle de si mesmo quando sente. Isso que fecha, né, essa questão. Então isso é muito importante. Então não perder esse controle. Você vai sentir, mas você pode escolher não perder o controle. Porque você sabe que se você perde o controle, você vai ter uma série de consequências. Isso pode reforçar comportamentos, te deixar mais ansioso. Então, você colocando em prática essas 10 etapas, né, ali, que de acordo com a TCC, né, elas te ajudam a ter um emocional mais forte, ali, um emocional em que você consiga lidar melhor com as situações. Você vai conseguir lidar, mesmo em situações ruins, aversivas, de uma forma mais controlada, né, de uma forma ali em que você tem esse contato com você mesmo, que você não perde esse contato com você mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo e dessas dicas. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada por assistir e espero outras vezes. Até mais!